Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. O meu nome é Laiane, eu sou professora de Libras e estamos aqui ministrando as aulas do projeto Aula em Casa da Prefeitura de Limoeiro. E a nossa aula de Libras de hoje vai ser sobre a história do surdo, certo? Vamos começar. Quem são os surdos? Considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, ela compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando a sua cultura, principalmente pelo uso da Libras. Ou seja, os surdos são aquelas pessoas que, ao não escutarem e não falarem, utilizam a Libras nessa interação, certo? Uns com os outros. História dos surdos no mundo. Vamos entender e conhecer um pouquinho sobre a história do surdo no mundo. Antes, eu quero explicar que as pessoas que nascessem com alguma deficiência na antiguidade, elas eram maltratadas, condenadas à morte e tidas como incapazes. E com os surdos não foi diferente. Nós vamos entender um pouco nas civilizações antigas como as pessoas surdas elas eram tratadas. No Egito, os surdos eles eram vistos como deuses, sendo adorados e respeitados por todos. Por ele utilizar o movimento das mãos e do corpo, acreditava-se que ele era um deus, certo? Por isso ele era respeitado e adorado. Na Grécia, eles eram vistos como incapazes por não possuir uma língua reconhecida. Por esse motivo, eles eram condenados à morte, certo? E em Roma, eles eram vistos como imperfeitos e sem direitos. Na China, eles não eram aceitos de forma alguma e eram jogados no mar. Então, a partir desse conhecimento, você aprende e passa a entender o quanto a pessoa surda ela sofreu desde a antiguidade para poder conquistar o seu lugar na sociedade. Aqui nós temos a contribuição do filósofo Sócrates, que ele começou a aceitar o surdo e o seu modo como ele se comunicava, usando as mãos e o corpo. Então, ele explica para nós, através da sua fala, que se nós não tivéssemos nem voz, nem língua, mas nós desejássemos manifestar o que nós estamos sentindo uns para com os outros, do mesmo modo que o surdo ele utilizava as mãos e toda essa expressão para falar da forma que pensava, as suas expressões e o seu sentimento. Então, o filósofo ele se faz uma pergunta, ele se auto-pergunta, ele se autoanalisa ao se colocar no lugar do surdo, em aceitar a forma que esse surdo se comunicava, porque ele tentava usar a comunicação com as mãos, certo? E com as expressões corporais e faciais também. Então, ele foi o primeiro, filósofo que aceitou e respeitou a pessoa surda. Temos aqui também a contribuição de Pedro Ponce de León, que foi um monge beneditino. Ele fundou uma escola para surdos em Madrid, certo? E ele ensinava os filhos dos nobres que eram surdos. Esses filhos, eles eram surdos. Então, ele ensinava, aqui nós temos a imagem dele ensinando. Ele também desenvolveu o alfabeto datilológico, que é uma técnica que nós utilizamos como a datilologia, que é o uso da soletração, certo? Que nós aprendemos na aula passada, o alfabeto manual. Para que serve esse alfabeto manual? Para soletrar palavras, nomes de países, de pessoas, endereços que não tenham sinais. Então, ele desenvolveu o alfabeto manual, técnica conhecida como datilologia. Ele foi considerado também o primeiro professor de surdos da história e o seu trabalho ele serviu como base para outros. Ele educava também os filhos dos nobres, que nasciam com problemas auditivos, que eu acabei de explicar para vocês. E esses filhos, se eles fossem os primogênitos e nascessem surdos, eles não tinham direito à herança. Além da datilologia, ele utilizou a escrita e a oralização, que é fazer o surdo tentar falar, oralizar, certo? E ele criou também uma escola para professores de surdos, para treinar esses professores para trabalhar com os surdos. Temos também a contribuição de Charles Michel de LP,
que foi considerado o pai dos surdos. Por quê? Porque ele via surdos passeando nas ruas de Paris e o modo que eles se comunicavam. Então, ele achou interessante e foi estudar as línguas de sinais. Ao estudar as línguas de sinais, ele desenvolveu um método muito importante, que é chamado sistema de sinais metódicos, que seria o quê? É o trabalho com a imagem, com o sinal, com figuras e com as palavras, certo? E esse método até utilizamos em nossa atualidade, que é um método para alfabetizar o surdo, que você utiliza a imagem, o sinal da imagem e a palavra, certo? Levou a efeito os primeiros estudos sérios sobre as línguas de sinais. Ele estudou muito profundo essa questão das línguas de sinais. Ele defendeu que a língua de sinais ela constituía a linguagem natural do surdo. E ele publicou também o primeiro dicionário de sinais. Aqui nós podemos ver na imagem, aqui temos o alfabeto em cima e aqui ele está dando aula, certo? O sistema criado por LP, que foi o sistema de sinais metódicos, ele contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da comunicação entre os surdos. Através desse aprendizado, o surdo ele conseguia, ao ver a imagem, associar ela ao sinal, certo? Na língua de sinais, e conseguia aprender e trabalhar essa comunicação. E um fato muito importante é que ele contava em suas aulas com a presença de um intérprete de língua de sinais. Fato este de extrema importância para o processamento da informação das aulas dele, do conteúdo para o surdo, certo? Ele reconheceu a pessoa surda como um ser humano capaz, treinou inúmeros professores e algo muito importante também, que ele fundou uma escola para professores e de lá surgiu o professor surdo, que ele era um padre, chamado Eduardo Huth, e ele veio para o Brasil a convite de Dom Pedro II para trabalhar com os surdos aqui. Ele trouxe para o Brasil o método de LP, certo? E formou a primeira escola de surdos aqui no Brasil, que é o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e a língua brasileira de sinais, ela se formou, ela surgiu a partir da mistura entre a língua de sinais francesa, trazida por Eduardo Huth, com a língua brasileira de sinais antiga, usada pelos surdos das várias comunidades aqui do Brasil. Aqui nós temos o INES, certo? Aqui a imagem, o ano que ele foi fundado, que foi 1857. Ele atende esses alunos surdos da educação infantil até o ensino médio, trabalha com a arte, com o esporte, com o ensino profissionalizante, com o objetivo de incluir o surdo dentro da sociedade, certo? E também ele apoia o ensino e a pesquisa de novas metodologias que possam ajudar na educação de surdos. Temos aqui também a FENES, certo? Que é uma Federação Mundial dos Surdos, que ela não tem fins lucrativos, ela apoia a comunidade surda, ela também trabalha desenvolvendo ações de educação informal para ajudar e inserir também o surdo na sociedade e apoiar a comunidade surda para que seja cada dia mais forte. Vamos entender um pouco a surdez. É considerado pessoa surda aquela que tem perda total e parcial da audição. Ela pode ser congênita ou adquirida. O que vem a ser congênita é quando, durante a gestação, a mãe ela adquire uma doença que possa prejudicar o bebê, como o sarampo e a rubéola, que são dois exemplos. A adquirida, ela se manifesta no seguinte: a criança ela pode nascer ouvinte e adquirir uma doença que possa prejudicar a sua audição ou um acidente. Conforme pesquisa realizada pela fonoaudióloga Rosa Maria Rodrigues, aqui ela nos mostra os graus da surdez. Nós vamos entender. Pode ser leve, quando a perda auditiva é até 40 decibéis, aí impede um som mais fraco, de você ouvir um som mais fraco, uma coisa mais distante, certo? Pode ser moderada, que a perda está ali entre 40 e 70 decibéis. Aí a intensidade de sons altos, né? Uma comunicação já mais abrangente. Aí ela pode prejudicar a comunicação e atrasar a linguagem. Pode ser severa, que ela
causa aquela perda ali entre 70 e 90 decibéis, e a compreensão de alguns ruídos e vozes intensas, a percepção visual e a leitura labial são mais visíveis aqui, porque aí já fica uma coisa mais prejudicial. E a profunda é a forma mais grave, onde não se escuta nada, certo? Não se fala também, e ela ultrapassa já os 90 decibéis, aí impede a comunicação e a compreensão da fala. Aí entra aí o uso da língua de sinais. Vamos falar um pouco agora sobre a alfabetização em Libras para o surdo. A primeira língua do surdo, ela é a Libras, chamada também de L1. E a segunda língua é o português, em sua modalidade escrita, também chamada de L2. Então, o surdo, ao ingressar na sala de aula, na escola, ele deve ser alfabetizado em sua primeira língua, que é a Libras. E o português, eles vão trabalhar a escrita. É importante que ele aprenda a estrutura do português para poder fazer essa associação entre as duas línguas. Nesse contexto, o aprendizado da Libras é fator de suma importância, pois vai determinar o quê? A construção da identidade surda, certo? E os aspectos do desenvolvimento de funções cognitivas. Aí, a partir de muitos estudos realizados na área da surdez, surgiu o bilinguismo, a pedagogia do bilinguismo, que vem a ser o quê? Que vem a ser o trabalho com duas línguas, onde a primeira língua do surdo é a Libras, deve ser trabalhada, e a segunda é o português. Segundo Quadros, a criança surda ela deve aprender a língua de sinais brasileira e o português. Ambas são importantes para que realmente aconteça a aquisição do processo de ensino-aprendizagem. É importante que o surdo, ao aprender o português, ele compreenda essa estrutura que o português tem para ele desenvolver a escrita, certo? Apoiado aqui, vamos mostrar para vocês que surgiu aqui agora, também foi aprovada uma lei nova, a lei número 14.191, de 3 de agosto de 2021, aprovou a educação bilíngue de surdos, certo? Que passa a fazer parte da LDB como uma modalidade de ensino independente, que vem aí trazer uma nova metodologia de trabalho com as crianças surdas, tá certo? Então, vai englobar quem aqui nessa lei? Vai englobar os surdos cegos, os com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação e com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade da educação bilíngue de surdo. Então, o surdo ele passa a ter o direito de escolher essa modalidade, certo? Que vai trabalhar a sua língua como uma forma de respeito por ser a sua primeira língua, Libras. Haverá, quando necessário, também o serviço de educação bilíngue no AEE, que é no Apoio Educacional Especializado, e a educação bilíngue, ela tem início no 0 ano da educação infantil e se estende até ao longo da vida. Então, é algo novo que vai beneficiar a comunidade surda, certo? Por trabalhar a sua língua, que tanto eles vêm lutando para mostrar, e o respeito que eles pedem também, os surdos pedem o respeito por sua língua, certo? Sem deixar de considerar a língua do país, que é a língua portuguesa, em seu trabalho escrito, que também existe um pouco de dificuldade por parte do surdo entender toda a gramática do português, já que sua língua é a língua visual, a língua oral é totalmente uma estrutura diferente. Então, essa pedagogia do bilinguismo, ela vem para trazer, para mostrar, certo, o que é correto, trabalhar a língua de sinais como primeira língua da criança surda, desde a educação infantil, para que quando essa criança chegue no ensino médio, na faculdade, ela tenha um pleno desenvolvimento e conhecimento de toda a sociedade. Vamos entender aí qual é o papel do tradutor intérprete de Libras? A Lei 12.319, de 1º de setembro de 2010, é a mais conhecida como a Lei do Intérprete. Ela vem nos mostrar como deve ser a formação e qual o papel deste profissional. O tradutor intérprete de Libras, ele tem o papel de realizar a interpretação e a tradução de uma língua fonte para uma língua alvo. Vamos dar aqui um exemplo? Estou aqui falando, oralizando aqui para vocês, a língua portuguesa falando, e nós temos aqui um intérprete de Libras que está
interpretando para a língua-alvo. Qual é a língua-alvo? A Libras. Ela ouve a língua-fonte, que é o português, e interpreta para a língua-alvo, que é a Libras. Aí a tradução, ela pode ser simultânea ou consecutiva. Simultânea, o intérprete, ele ouve e interpreta ao mesmo tempo, ou traduz também. E a consecutiva, ele tem acesso à informação antes, processa toda a informação para poder fazer a tradução ou a interpretação. Quais os benefícios de incluir o aprendizado da Libras para as pessoas ouvintes? Aí o ensino da Libras para os ouvintes, ele possibilita de fato a inclusão e o desenvolvimento da comunicação. É você dar a possibilidade da pessoa ouvinte aprender a língua do surdo, se adequar às suas reais necessidades de aprendizado, de interação, de empatia, de respeito por esta comunidade, certo? Porque assim como o surdo, ele aprende a língua portuguesa, mesmo que seja em sua modalidade escrita, ele se adequa à língua do país, nós ouvintes também aprendemos a sua língua para poder gerar essa comunicação e a partir dessa comunicação nós praticarmos o respeito por essa língua que é a Libras, tão usada aqui nas comunidades surdas do nosso país, do Brasil. Conforme a legislação, Libras ela é inserida como uma disciplina curricular obrigatória nos cursos de licenciatura e de fonoaudiologia. Então, nesse sentido, os alunos ouvintes desses cursos, ao entrarem em contato com essa língua, eles aprenderam a respeitar a diversidade entre os pares, entre as pessoas, entre ele e o surdo. Saber que o surdo ele é uma pessoa que tem uma língua, que merece ser respeitado e saber das suas reais necessidades. Agora, nós vamos fazer uma revisão do alfabeto para relembrar a nossa aula passada, certo? Você vai fazer aí comigo, devagarzinho, para a gente relembrar e não esquecer, porque Libras é treino. Eu não posso deixar de treinar porque possa ser que eu esqueça. Então, eu conto com vocês, todo mundo junto comigo agora, vamos fazer. A, B, C, C cedilha, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora as vogais. Vamos lá? A, E, I, O, U. Os números cardinais, vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Agora os números para quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. Gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui participando dessa aula. Espero que tenha contribuído com os seus conhecimentos relacionados na educação do surdo, na Libras, na surdez. E é isso. Obrigado e abraço para todos. Aguardo vocês para a próxima aula.